Agora que eu tenho o tamanho do olho e a direção definida, eu vou começar a pintar. Eu vou usar uma mescla de marrom com terra de siena e o meu pérola. Isso para quê? Para dar o efeito da cor castanha. Eu vou aqui adicionar uma gotinha de Vidrex, bem pouquinho. E tentar achar um tom que me pareça adequado para esse personagem. Eu vou usar o terra de siena bem pouco, só para dar uma leve escurecida no marrom, para ele ficar com um tom mais próximo do tom de mel. Então, terra de siena é um tom marrom avermelhado. Ele lembra esse toque de terra vermelha. E ele é interessante para dar uma escurecida e dar uma quebrada e deixar a coisa um pouco mais natural no marrom. Coloquei bem pouquinho, limpo um pincel. Então veja que esse aqui é o tom do terra de siena natural. É um toque levemente avermelhado. Ele é legal para fazer sangue também, tá vendo? Mesclar o terra de siena com vermelho fogo para dar um efeito de sangue. Ele é interessante também para fazer manchas de pele. Peguei agora um pouco do marrom. Eu vou usar um pouco a mais. E vou começar a mesclar. E aí eu vou acertando o tom. Coloquei muito pouco terra de siena natural e vou mesclar um pouco mais para dar esse toque caramelo. E vou acertando a cor da tinta até chegar no ponto de interesse. O pérola eu vou usar para dar um efeito de luz, de claridade no olhar. Então esse tom vai ser um tom mais escuro que eu vou usar. E a partir desse tom, que é o meu tom básico escuro, eu vou depois mesclar com o pérola para clarear e gerar efeito de luz. Então eu começo pintando as regiões de escuridão, para só em seguida pintar a iluminação, a luz. Então na tinta acrílica o que eu percebi é pintura por camadas, camadas escuras primeiro, e em seguida as camadas mais claras. Então, se você olhar aqui o personagem, eu usei aqui para dar um tom mais próximo do tom do que eu tenho ali na imagem de referência. Eu estou usando, fiz uma camada de marrom, dessa mistura de marrom com terra de siena. Primeiro, pintei ele por completo com marrom e terra de siena e depois eu vim com o verde folha. A vantagem de se usar o verde folha é que você vai ter esses efeitos do personagem, pelo menos vai tentar aproximar esses efeitos aqui, que é a pele verde, mas embaixo tem essa região marrom que representa a circulação sanguínea. Então eu tenho aqui a circulação, o sistema circulatório do personagem, que vai dar esse tom, que é o tom levemente amarronzado da pele, das regiões mais finas da pele. Então toda a região que é um pouco mais fina, que é protuberante, ou eu tenho um osso mais acentuado, ela vai ser levemente mais fina, o que ajuda a ressaltar a circulação, né, do personagem. Então, fazendo isso e cobrindo com camadas finas de verde, eu consigo esse efeito que lembra o efeito do personagem ali, por exemplo, marrom. A orelha geralmente é cartilaginosa, fina, então eu consigo, quase transparente, então eu consigo ver a luz atravessando a orelha do personagem, e se ela atravessa, eu consigo ver esse efeito gerado pela circulação sanguínea. Então esse tom, que não é exatamente verde, é um verde sobreposto ao marrom, é esse efeito da minha circulação sanguínea sobre o personagem. Veja aqui nos olhos, na boca, então eu tenho esse efeito que é produzido quando eu coloco o marrom e sobreponho uma camada fina de verde. Então em regiões eu vou acentuar um pouco mais o verde e em outras eu vou deixar ele bem suave.
o efeito eu consegui com o aerógrafo. Voltando aqui para a pintura, eu vou diluir um pouco mais, vou adicionar um pouco mais de Vidrex. Só para facilitar a minha manipulação dessa tinta. Então, terminou, usou o pincel, limpar o pincel, porque a tinta acrílica ela seca muito rápida e se você não limpar imediatamente o pincel, eu vou ter problemas e vou perder o meu material. Para essa primeira bordagem eu vou usar o pincel 00 e vou começar a usar também esse pincel mais fino. Com o pincel 00 eu vou começar a definir essas linhas da cor castanha. Ao invés de fazer uma pintura homogênea e completamente lisa, como se estivesse pintando uma superfície, eu vou começar a fazer linhas que vão de um extremo ao centro do olho. Então eu começo a definir linhas finas no olhar dessa forma, de tamanhos variados. Veja que eu deixo o branco levemente à mostra. Então vou desenhando linhas, primeiro nessa direção, sempre evitando deixar excesso de tinta e de tamanhos variados. Faço o mesmo no sentido oposto do centro do olho para a parte externa. Um pouco menor, mas fazendo esse efeito. Repito o processo no outro olho. Com isso, usando a linha de referência, eu consigo definir a posição do meu olhar. Agora, eu vou precisar usar um pouco do preto brilhante. Preto brilhante, eu vou usar aqui um pouco de Vidrex, numa outro pedacinho de papel, de algum lugar que eu possa fazer essa mistura. E começo, verifico se a minha mão não está limpa para não sujar e danificar aquilo que já foi pintado. E aí, com muito cuidado, eu vou usar o preto, retiro o excesso, e aqui no canto do olho eu vou começar a usar o preto nessa região do canto aqui, fazendo o mesmo efeito que eu usei no outro caso. Aqui nessa região eu vou pintar também de preto com muito cuidado. Isso vai gerar um efeito de sombreamento também sobre, no caso do canto dos olhos.
e vou pintando, buscando deixar o mais arredondado possível essa região do olhar. Feito isso, começo a pintar a região central. Veja que ela está bem diluída. Nesse caso, uma camada só não será suficiente para dar a cobertura e o efeito necessário. Então eu vou precisar de fazer mais de uma camada de preto para essa região. Venho aqui e pintei. E eu vou começar a fazer poucas linhas aqui dentro também. Puxando levemente, bem menos, mas eu vou fazer. Isso vai começar a dar um efeito mais realista para o olho. Mesma coisa do outro lado. E faço a pintura no outro canto. Também puxando um pouco de linha de preto para cá, tentando invadir essa região do marrom. E agora desenho a pintura do centro. Faço aos pouquinhos e verifico se faz sentido essa posição que foi desenhada anteriormente, para poder conseguir corrigir se necessário. Faço a pintura da região central dos olhos, puxando um pouco de linha fora do centro. Ainda não está legal. O castanho eu preciso dar um pouco de claridade, eu não posso deixar esse branco como está. E eu gostaria de esfumar um pouco. Pelo tamanho da figura, eu deixei ele secar um pouquinho. Eu acabei usando um pincel. Esse pincel é um pincel de pelo de pônei, né? Condor número 2, chato. Eu vou umedecer esse pincel no Vidrex. Eu umedeci no Vidrex e tirei o excesso. E no olho que eu fiz primeiro, bem levinho aqui, ó, dedinho, vamos falar dedinho de moça, com o dedo mindinho levantado para cima, você vai espalhando um pouquinho para ver se dá um efeito de esfumado. Ou seja, eu estou tentando criar um efeito de degradê nesse olhar. Vou usar o preto menos diluído. Então aqui eu estou usando o preto brilhante sem nenhuma diluição, para poder fechar o centro do olho. Então eu tenho aqui e começo a pintar essa região central do olho.
Como o meu pincel eu acabei tirando demais o excesso em algumas partes, volto aqui com o preto, como se eu estivesse limpando o meu pincel anterior, e vou fazendo essas correções do olhar. Para finalizar essa parte, eu vou mesclar um pouco de pérola naquela primeira que eu usava, que eu fiz o marrom com terra de siena. Isso vai dar uma aclarada. E aquelas regiões onde estão branco eu não vou deixar com o branco, eu vou deixar levemente aclarado com esse tom de pérola, marrom e terra de siena natural. Então venho aqui, pego essa região um pouco dessa mistura e começo a tampar e aclarar o meu olhar. O último, esse passo antes de usar o verniz, ele vai servir para corrigir e dar esse aspecto mais natural para o olhar. O que eu noto é que essa borda preta precisa ser expandida um pouco mais e eu preciso de um tom original marrom mesclado ali mais escuro do que isso ali para dar um efeito legal. Tá faltando um meio termo, que é um tom levemente escurecido no olhar. Nos dois sentidos. E um pouco de preto diluído, mesclado também com essa tinta marrom. Para expandir esse encontro dos olhos. Isso aqui é possível fazer mais dessa forma porque o nosso olho é grande. Num personagem pequeno, dificilmente você consegue fazer tanta coisa desse tipo, tanto detalhe desse. Bom, meu dedo estava sujo, depois eu vou ter que dar um retoque na peça, mas não é grande problema. Então tenho aqui a primeira parte do olhar. Para o canto, eu vou pegar essa tinta mais diluída. Vou diluir mais ainda essa tinta marrom com terra de siena, deixar ela bem diluída. E vou usar para dar um retoque no canto dos olhos do personagem. Ali eu vou ter que retocar o verde, mas vou gerando esse efeito no canto dos olhos e principalmente nessa região aqui, invadindo o olho do personagem. Faço a mesma coisa do outro lado. Invado o canto
Se fosse uma pele humana, eu usaria o terra de siena natural, um pouquinho, e vermelho fogo para fazer esse canto aqui. Vou fazer o que agora? Eu vou pegar novamente o meu pincel umedecido no Vidrex, levemente retiro o excesso e aqui, um pouco mais de força, faço a limpeza dessa região. Aqui são os cantos dos olhos onde passou o excesso. Esse excesso que eu passei foi proposital para dar um efeito de degradê e de transição entre o olhar e deixar a pele do olho, dessa região do olhar, levemente avermelhada. Agora eu preciso deixar secar, vou aproveitar e limpar esse ponto aqui. Preciso deixar secar a peça. E uma vez que estiver seca, eu vou envernizar. Então daqui a uns 15 minutos, 15 a 20 minutos, vai ser suficiente. Eu volto, corrijo o que for preciso. Por exemplo, aqui no canto está muito claro. Isso aqui não é legal. Eu vou corrigir já agora. Com preto. E deixar secar.